Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje vamos falar aqui de um assunto que muita gente tem dúvida, que é o que? A tensão da linha. Muita gente tem máquina e não sabe regular a tensão da linha. E é muito importante, na verdade é uma das coisas mais importantes aí quando você está costurando, tanto para quem é iniciante como para quem já costura, saber regular a tensão da linha. E o que é, Poliane, a tensão da linha? Vou mostrar aqui para vocês. Todas as máquinas têm um botãozinho da tensão. Aqui na nossa Facilita Pro é na parte de cima e aqui na nossa mini máquina é na parte da frente, ó. Estão vendo? Esses numerozinhos aqui. E o que ele faz? Ele tem um disquinho ali naquela parte de dentro que fecha ou abre, dependendo da quantidade que você aperta, né, na regulagem. E ele serve para segurar a linha. Então, essa tensão que dá na linha, o quanto ele segura a linha, que determina se o seu ponto vai ficar bonito ou não. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e nesse canal eu ensino mulheres a modelagem, corte e costura sem cálculos matemáticos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder novas dicas. Eu já ouvi muita gente falar assim, ó, mandei minha máquina para manutenção, eles deixaram regulado, o ponto tá lindo, nunca mais vou mexer na tensão da linha. Gente, tem que mexer. Cada vez, a gente já falou, né, no vídeo passado, cada vez que você troca de tecido, troca material, troca de linha às vezes, vai desregulando ali. Então, você tem que fazer essa alteração. Por quê? Cada tipo de tecido vai ser uma regulagem. Vocês vão perguntar assim, então, Poliane, qual o número que eu deixo? Não tem como eu te dar um número exato. Eu vou ensinar vocês regularem para vocês saberem aí manusear sempre que vocês trocarem de tecido. Porque não adianta eu falar para vocês, deixa no 1 que vai dar certo, ou deixa no 8 que vai dar certo. Não. Cada máquina é um tipo diferente, depende muito do modelo da máquina, depende da linha que você está usando e do tecido, né? O material que você vai costurar. Tecidos mais finos, a gente vai ter que deixar uma regulagem mais baixa, porque sabe quando você costura e ele fica todo franzido, parece que tá puxando ali, tá muito apertado? A regulagem tá apertada, então o seu tecido vai ficar franzido. Porém, tecidos mais grossos, a gente tem que regular um pouco mais, deixar um pouco mais apertado, né? Por quê? Porque senão ele fica solto o ponto. Sabe quando você costura o ponto até tá bonitinho, mas você vai puxar assim, você vê que tá solto ali o ponto? É porque tá muito baixa a tensão. E é claro também para quando a gente vai fazer os nossos bordados, quando a gente vai fazer nossos pontos decorativos. Quanto mais certinho, quanto mais perfeito tiver a tensão da sua linha, mais perfeito vai ficar ali o seu ponto, o seu desenhinho, certo? Então, é muito importante você fazer essa regulagem e agora eu vou explicar para vocês. Um detalhe, pessoal, algumas máquinas, além de ter essa regulagem na parte de cima, ela tem a regulagem na caixa da bobina, que seria o quê? Essas caixinhas aqui, ó. Estão vendo? Máquinas que tem essa caixinha solta, ela tem um parafusinho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tem um parafuso e ele serve pra tá tensionando a linha da bobina. Não vamos falar disso hoje, tá? Vou falar somente da parte de cima, por quê? Porque essas máquinas aqui, tanto aquela ali como essa máquina aqui, a gente só vai regular ela na parte de cima. Aquela ali, ela até tem uma caixinha que solta, mas é diferente dessa. Então, a gente vai falar somente da regulagem de cima, que em alguns casos já é o suficiente. Mas, às vezes, é preciso regular também a caixa da bobina. Quando ela tá muito solta, ou com o tempo ela vai estragando, ela vai abrindo aqui essa pecinha e a linha de baixo vai ficando muito solta, o que também deixa seu ponto feio. Como que a gente vai saber se o problema está em cima ou está embaixo? Então, já fica uma dica, acho que eu já falei aqui pra vocês, mas não custa repetir, né? Quando você costura e a sua costura de cima do tecido tá ficando feia, o problema está embaixo. Então, seria aqui na caixinha da bobina, né? No caso daquelas máquinas também. Então, o tecido tá aqui, costurou a linha de cima, o ponto de cima ficou feio, o problema está embaixo. Se o ponto embaixo tá ficando feio, aí sim o problema está em cima. Então, a gente vai costurar aqui agora, vou mostrar pra vocês na prática. Então, às vezes a sua linha está embolando embaixo, você não sabe por quê e simplesmente é a falta da regulagem ali. Outro detalhe bem importante, eu já falei aqui da manutenção da máquina, ensinei vocês limparem ali a parte do disquinho. Tem que deixar sempre muito limpinho, tá? Porque às vezes entra sujeira ou até mesmo quando estoura a linha, arrebenta a linha, fica restinhos de linha ali dentro. Se tiver um fiozinho de linha dentro dos risquinhos ali da tensão, ele já vai atrapalhar também você fazer a regulagem. Então sempre limpa ali, tenta passar um fiozinho, um pedacinho de tecido, igual eu ensinei pra vocês, bem pequenininho, ó. No caso da minha aqui, ela fica aqui dentro, a gente não consegue ver, mas aqui dentro ela tem um disquinho. Então, eu passo aqui dentro
um paninho. Quem tiver dúvida, eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo da manutenção e limpeza. Então, é importante também que a sua máquina esteja lubrificada e limpinha pra gente fazer a regulagem adequada, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês na prática como que a gente faz essa regulagem. Então, pra gente regular aqui a tensão da nossa máquina é bem simples, gente. Bem mais simples do que vocês imaginam. Primeiro, vocês têm que ver qual é o botão da regulagem. No meu caso, é esse botão aqui, ó, que vai do número 0 até o número 9. Então, vocês vão identificar aí na máquina de vocês aonde que tá esse botão. Ele sempre está próximo da onde passa a linha. Então, o meu tá aqui, ele poderia estar aqui na frente. Algumas máquinas mais antigas, ele fica aqui na lateral, pro lado de fora, e é de coxar, tá? Ele não é um botãozinho de virar. Então, depende muito do modelo da sua máquina, mas ele sempre vai estar próximo da linha. Por quê? Para que ele serve? Aqui dentro, a gente tem 2 disquinhos. Quando a gente faz essa regulagem, quando a gente solta, por exemplo, a gente deixa ele aqui no 0, esses disquinhos abrem, então a sua linha vai passar com bastante facilidade. O que pode acontecer da linha tá embolando aqui embaixo na bobina, tá? Então, se a sua linha tá muito solta, é porque o número tá muito baixo. 1, 2, por exemplo, tá muito baixo, ela vai embolar. E quando a gente aperta, quando a gente vai subindo a numeração, esses disquinhos, eles apertam mais. Então, eles seguram a linha, o que faz tensionar e deixar o seu ponto aí bonitinho e regulado, certo? Pra que serve aqui, então, o número 1, Poliane? Não serve pra nada? Serve sim. Se a gente for franzir uma peça, por exemplo, a gente pode estar usando o número 1 e o número 2. Eu vou costurar... E aí, vocês vão ver que a costura vai ficar bem solta, tá? Que dá pra gente puxar. Então, quando você quiser franzir uma peça, você não tem um calcador de franzido, você pode estar fazendo isso. Deixa aqui entre o 1 e o 2, dependendo de cada máquina. Passa uma costura, vai ficar bem solta. E aí, você consegue vir puxando e franzir a sua peça. Mas na hora da união da costura... a gente não vai usar essas numerações baixas, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo com o número 1 para vocês verem, tá? Vou pegar aqui um tecido e vou passar uma costura aqui para vocês verem como que fica na prática. Então, percebam que ela costurou normalmente, tá? O ponto na parte de cima ficou bonito. Por quê? Vocês lembram que eu falei? Ponto de cima... quem regula é a bobina, então minha linha da bobina tá regulada. E agora o ponto de baixo, quem regula é o tensionador de cima. Então, a gente vai ver como que ficou o ponto de baixo. E olha só o jeito que ficou. Por quê? Porque ele tá totalmente solto. Tá no 1, como eu falei pra vocês, ó. E o que que acontece? Ele podia ter embolado. Se a gente continuasse costurando assim, ele ia embolar toda a linha aqui embaixo. Então, se a linha de vocês tá ficando solta, tá embolando muita linha, pode ser que essa parte do tensionador esteja errada, que vocês não estejam tensionando a linha de maneira correta. Vou fazer mais uma costura aqui do lado. Agora, eu vou subir um pouquinho, ó. Ele tava no número 1, eu vou subir aqui para o número 4, tá? Então, vocês sempre façam esse teste. Pega o tecido, um retalho do tecido que vocês vão costurar e façam uma costura antes para ver se a linha tá, né, regulada certinho. Então, eu vou passar aqui novamente. Agora, estamos usando o número 4. Minha linha de cima continua bonita, né, porque é a linha da bobina, como eu falei para vocês. E agora, vejam que ela já ficou certinha. Ela não tá perfeita ainda, ó, porque a linha não tá bem apertadinha, mas não ficou solto como da primeira vez. Então, o que que a gente fez? A gente aumentou a numeração, né? A gente colocou no 4. O risquinho fechou mais um pouquinho, apertou a nossa linha, então a linha tensionou e prendeu melhor na linha de baixo. Vamos fazer mais uma? Vamos aumentar aqui agora? Vamos aumentar ela para o 7, ó. Vou colocar aqui no 7, certo? Esse tecido que eu tô testando é um Oxford, ele tá dobrado em 2, então ele é um tecido até que grosso. Se fosse um tecido fino, já teria suficiente ali no nosso 4 ou 5. Mas como é um tecido grosso, a gente pode estar usando mais alto. Vou fazer aqui. A nossa costura de cima perfeita, de novo, né? Porque a nossa linha da bobina tá perfeita. Então, vocês viram o que eu falei, é verdade? Todas ficaram perfeitas, porque a bobina tá regulada. Agora, vamos ver a nossa parte de trás. Agora sim, ó, o nosso ponto tá bonito e perfeito. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. Estão vendo?
nosso ponto tá perfeito. Tá dando pra ver certinho o ponto. Esse aqui, ele tava um pouquinho mais solto ainda. Esse aqui não, ele já tá bem apertadinho. A gente consegue ver certinho os pontos, tanto na frente como na parte de trás. Então, vocês perceberam aqui a diferença? Número 1, no número 4, no número 7. Então, quanto mais eu subi a numeração, mais apertado ficou. Então, quando a gente deixa muito solta, ou então, às vezes, ele até tá no 7, mas você não passou a linha direito, né? Deixa eu mostrar aqui em cima de novo pra vocês. Às vezes você regulou, mas você não passou a linha direito e ele ficou fora do disquinho, porque a gente não consegue ver. Algumas máquinas a gente consegue abrir essa parte e enxergar. Essa aqui não. Essas máquinas aqui são na parte de dentro, então a gente não consegue ver os disquinhos, mas eles estão aqui. Então, se você não passou a linha corretamente também, pode ser que esteja embolando por conta disso. Em casos, gente, que depois de um tempo ela enferruja, ela pode estar estragando a parte da mola. Então, se a sua máquina já tem bastante tempo de uso, pode ser que você tenha que fazer essa manutenção e de tempo em tempo trocar, né? Essa parte aqui do regulador, aí você tem que levar uma assistência técnica. Mas, normalmente, só isso que a gente fez já resolve. Então, vocês viram aqui que é bem simples. Façam isso num retalho toda vez que vão costurar. Coloca o tecido. Lembrando que o retalho que vocês vão testar tem que ser o mesmo retalho do tecido que vocês vão costurar. Vai fazer uma peça de Oxford? Pega um retalho de Oxford e testa. Vai fazer uma peça de cetim? Pega um pedacinho de cetim e testa. Eu tenho um pedacinho aqui de cetim que eu costurei antes pra vocês verem, ó. Na regulagem 8. Olha pra vocês verem como ele ficou repuxado. Então, vocês viram que aqui no 7 ficou perfeito, mas o cetim é fino. Então, como eu costurei aqui no 8, ele ficou repuxado, tá? Ele não ficou bonito. Então, vocês têm que testar no próprio tecido. Geralmente, tecidos finos, como um cetim, uma seda, vocês vão ter que usar uma numeração mais baixa. Um 4, por exemplo. E tecidos mais grossos, um jeans, um brim, vocês podem estar usando a numeração mais alta. Mas é sempre importante que vocês testem em um retalho do tecido que vocês vão usar. Mas é só isso, tá? Regulou, testou aqui, tá perfeito, ponto? Aí vocês já podem partir aí pra costura. Vou fazer uma amostra aqui rapidinha do ponto zigue-zague, tá? Só pra vocês verem a diferença aqui no zigue-zague também, ó. Vou manter no ponto 7 e vou fazer um zigue-zague. Porque pode ser um problema que vocês estão tendo aí também. Porque não só na costura reta, a gente tem que deixar ele regulado pro zigue-zague também, ó. Então, aqui eu já costurei. A minha tensão tava no 7. Então, vocês viram que o ponto reto no 7 tava perfeito. No zigue-zague também ficou perfeito, ó. Parte de trás. 7, 7. Perfeito, né? Agora, eu vou fazer novamente. Só que agora eu vou mudar ele aqui para o número 2. Número 2, vamos testar o nosso zigue-zague. Mesma largura do ponto, mesma coisa, ó. Mais uma vez, nosso ponto da parte de cima perfeito. Então, agora vocês entenderam bem essa parte, né? Linha de cima é a da bobina. A linha feia embaixo é o problema tá no tensionador. Aqui tá perfeito, vamos virar pelo lado avesso e olhem como o ponto ficou feio. Estão vendo? Por quê? Porque não tava apertado certinho, ó, aqui ficou até soltando. Então, vocês viram que tanto no ponto reto, olha aqui como que ficou no ponto reto, como no zigue-zague, se você não regular de maneira correta, o seu ponto vai ficar feio. Então, façam esse teste num retalho, sempre que vocês forem começar a costura. Depois que você regulou a primeira vez no reto, ele vai funcionar no zigue-zague, também não tem problema, tá? Então, vocês regulam uma vez só. Trocou de tecido? Testa num retalho de novo. Pode ser que o ponto continue bom, pode ser que não. Então, sempre testa ali num retalho de tecido, pra não ter perigo de estar acontecendo isso. E se o seu zigue-zague também tá ficando desse jeito na parte de trás, tá feio desse jeito, é porque a numeração tá baixa, né? Então, número 2, viram? Numeração baixa, ficou o ponto todo solto. Então, a gente só usa a numeração baixa para quando a gente for fazer o franzido. Mas aí eu explico para vocês numa próxima aula. Acho que essa parte deu para entender, né? E se acontecer o contrário, se essa linha aqui, né, da parte de cima estiver ficando feia, aí vocês vão ter que regular aqui a parte da bobina, que também tem regulagem, mas que a gente pode estar explicando numa próxima aula. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E um detalhe muito importante. Pode ser que mesmo fazendo todo esse processo, agulha,
caixa da bobina, limpeza, lubrificação e regulagem do ponto, pode ser que ainda seu ponto não fique bonito. Aí sim é um caso de você mandar a sua máquina para assistência. Se você tem uma máquina, principalmente essas mais antigas, as peças têm vida útil, né, gente? Então chega uma hora que a gente tem que estar trocando ali, trocando o disquinho, porque pode ser que ele enferruje, qualquer coisinha, qualquer detalhe que tenha no disquinho de tensão vai atrapalhar a regulagem. Trocando a mola, o parafusinho. Então, se mesmo assim vocês não conseguiram, fizeram todos os passos que eu já ensinei para vocês aqui no canal e não deu regulagem, ou ela fica muito solta, embola tudo embaixo, ou ela fica muito apertada que não dá nem para puxar a linha, aí eu aconselho vocês a mandarem para assistência técnica, porque aí é um caso de trocar alguma peça, certo? E eu convido vocês que querem aprender a costurar a se inscreverem na Semana da Costura Sem Cálculo, onde eu vou ensinar vocês a fazerem a modelagem de um lindo vestido para vocês passarem aí o Ano Novo, o Natal, o Ano Novo, né? Festas de final de ano, já com uma roupa nova feita por vocês, exclusiva, gente, feita por vocês. Já pensou que bacana? Então, se você quer participar, clica no link, vou deixar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. E se inscreva para a Semana da Costura Sem Cálculo, que vai acontecer do dia 6 a 12 de novembro. Espero vocês lá. É claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, para não perder novas dicas. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, muita paz, amor, prosperidade. E até a próxima!